Glória a Deus. Pai, obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Agora, nesta manhã, por favor, sentem-se. Quero compartilhar com todos vocês uma visão verdadeiramente inspiradora que alguém recebeu, um homem de Deus muito famoso e respeitado. E eu, pessoalmente, acredito firmemente que foi uma dessas visões celestiais que o motivou a realizar as coisas incríveis que ele fez ao longo de sua jornada. Mas eu realmente acredito que isso também se aplica a todos nós, porque a visão de Maria Madalena se aplicou a nós. E embora nós não tenhamos tido a mesma visão, ela de alguma forma também nos afeta. Ótimo. Agora, ouça com muita atenção, porque este é verdadeiramente um dos maiores homens de Deus que já existiu em toda a nossa história. Eu acredito pessoalmente de todos os tempos. Quando ele morreu, 40.000 pessoas vieram ao seu funeral. E isso foi só quem, eu acho, passou pelo velório. Mas a verdade é que havia bem mais de 150.000 pessoas naquele local. Sim, ele afirmou, com aquele seu já tão conhecido e notável senso de realidade. De repente, encontrei-me no interior do que parecia ser uma mansão verdadeiramente magnífica, uma estrutura imponente de proporções realmente consideráveis e bastante impressionantes. Cada um de seus inúmeros cômodos estava magnificamente iluminado por lustres de cristal e preenchido com móveis de design elegante e sofisticado. Pelo chão estendiam-se tapetes luxuosos que eram incrivelmente macios ao pisar e visualmente atraentes, com padrões ricos e detalhados. As paredes eram adornadas por grandiosas escadarias, longos corredores e uma impressionante coleção de quadros caros, incluindo as famosas obras de Nina, um claro indicativo de que em casas de alto padrão cada detalhe está perfeitamente no seu lugar. Nas paredes, grandes estantes de livros que estavam completamente cheias a ponto de transbordar, ocupavam por completo todos os recessos que se encontravam disponíveis. Órgãos majestosos, pianos elegantes, estátuas e bancos repletos de belíssimas flores de estufa podiam ser vistos por toda a vasta extensão do local. Era, de fato, um verdadeiro e magnífico palácio de encantos. Em um dos aposentos, de fato, um dos mais luxuosamente mobiliados, encontrei um jovem. Outras decorações estavam artisticamente dispostas em todos os cômodos, indicando as festividades com as quais os ocupantes da mansão haviam recentemente celebrado o advento do Salvador da humanidade no Natal. No momento em que entrei na sala, o jovem encontrava-se de pé, com os seus braços firmemente apoiados na prateleira da lareira. Olhava fixamente para o fogo, que agora queimava abaixo. O cômodo, em contraste com as outras partes da casa, encontrava-se, na verdade, apenas tenuemente iluminado. A luz trêmula do fogo mostrava que ele era alto, magro e bem constituído. O homem que ele encontrou na casa, com um semblante escuro e inteligente, exatamente como você. E de modo geral, ele tinha uma aparência atraente. Eu me pergunto o que isso realmente significa, mas tenho certeza de que significa alguma coisa. Preocupado, ele. Naquele momento, ele estava aparentemente imerso em pensamentos. O que ele estava pensando? Sua mente estava evidentemente contemplando algum problema sério. O que foi? Confessei que estava bastante interessado na cena. E ainda hoje, ele permanece vividamente gravado na minha memória. Logo depois que entrei, ele começou a andar de um lado para o outro na sala. Havia bastante espaço para esse tipo de exercício naquele apartamento espaçoso. Enquanto caminhava, ele falava: "Que futuro é o meu?" Ele refletiu em voz alta. "Eu tenho pais que são muito amorosos, um grupo de amigos que são realmente agradáveis e também uma riqueza considerável.
E dizem que também tenho genialidade. Tipo, ok, eu tenho inteligência. Isso último é questionável. Ele estava falando consigo mesmo. Ele andava de um lado para o outro na sala. E ele simplesmente dizia tudo aquilo. Que futuro eu tenho? Esta é a visão de um homem de Deus muito famoso. Isso último é questionável, mas agora eu sei. Eu sei que posso me casar. Tenho um lar e tantas outras coisas que são muito agradáveis. Como a providência de Deus foi realmente muito bondosa comigo, especialmente em comparação com a situação de milhares de outras pessoas. O que devo fazer com esse futuro? Deixe-me ver. Antes de esperar para responder a si mesmo, ele de repente parou de andar, tocou a campainha e perguntou ao criado sobre algum compromisso que tinha. E então, retomando sua posição junto à lareira, ele voltou ao curso de suas meditações com a pergunta: o que eu estava dizendo? Deixe-me ver. Ah, é isso. O que devo fazer da minha vida? O que devo fazer da minha vida? O que devo fazer da minha vida? Bem, ainda pensando em voz alta, ele disse: o homem viu outro homem entrar em uma mansão. E esse sujeito estava na sala, apenas andando de um lado para o outro, pensando. Bem, ainda pensando em voz alta, ele disse: eu posso sustentar a minha família, a minha posição, cuidar muito bem de uma família e também ser gentil com todos os meus amigos. E lidar generosamente com os diversos esforços realizados por diferentes agências para o benefício do mundo. Então, além de todas essas bênçãos temporais, tenho realmente bons motivos para esperar por um mundo melhor, quando todos esses prazeres chegarem ao fim. Você entendeu a visão dele? Que é o quê? Posso manter minha posição, cuidar da sua família, ser gentil com meus amigos e lidar generosamente com os diversos esforços realizados por diferentes agências para o benefício do mundo. Aqui. Achei que ouvi um leve movimento na porta. O homem estava observando. Esse homem estava andando de um lado para o outro. Então, de repente, ele ouviu um movimento na porta. Alguém estava evidentemente entrando. A princípio, imaginei que fosse o criado, mas me enganei. No meu sonho, fiquei me perguntando quem mais poderia ser. Naquela hora avançada da noite, aquela porta parecia se abrir sozinha, e sem ser anunciado, uma figura estranha atravessou o cômodo e, sem qualquer convite, acomodou-se em uma cadeira vaga ao lado da lareira. Ou seja, ele não foi recebido nem convidado a se sentar. Ele simplesmente entrou e sentou-se perto do fogo. Você está gostando da minha visão? Eu só tive uma visão muito imperfeita do visitante, mas pelo que eu pude julgar através da sua aparência, ele parecia pertencer à classe dos artesãos, que, na minha opinião, são basicamente trabalhadores. De qualquer forma, ele vestia roupas de um trabalhador. Ele parecia cansado e bastante exausto, como seria de se esperar de alguém que acabara de chegar de uma longa e árdua viagem e precisava descansar. Sentado na sombra, eu conseguia ver apenas um pouco de seu rosto. Mas o que vi me fez desejar poder ver mais dele. Ele me passou a clara impressão de tristeza. O visitante transmitia uma tristeza que sugeria o peso de uma grande preocupação. E, no entanto, havia nele uma quietude no comportamento que parecia testemunhar a posse de uma grande força interior e de uma paz profunda e inabalável. O que mais me surpreendeu com a chegada desse estranho foi o fato de que o dono da mansão, pois assim considerei o jovem como sendo o proprietário que vinha andando de um lado para o outro, não demonstrou qualquer surpresa com sua aparição. Talvez fosse sobre essa visita que ele havia falado ao criado alguns minutos antes. De qualquer forma, concluí que a visita devia ser esperada, e logo ficou evidente que era realmente o caso. Embora fosse um estranho para mim, era evidentemente conhecido do jovem cavalheiro que pouco antes havia traçado com tanta satisfação seus planos para o futuro. Talvez a razão pela qual o jovem não tenha dado as boas-vindas ao visitante fosse o fato de não querer vê-lo.
Mas seja como for, nada de natureza introdutória foi trocado entre eles. A noite estava muito fria. O estranho, aparentemente chamado, puxou sua cadeira para perto do fogo e o jovem sentou-se em frente a ele. E ali, por vários minutos, eles ficaram sentados em silêncio absoluto, olhando um para o outro, enquanto eu também permanecia ali, imaginando o que aquilo poderia ser. Por fim, o estranho falou. Ao fazer isso, ele voltou completamente os olhos para o jovem e, através da penumbra, pude ver que eram olhos maravilhosos, não tanto pelo tamanho ou cor peculiares, mas pelo notável poder de expressão. O que eu quero dizer é os olhos dele. Você sabe que existem olhos que falam. Enquanto eu os encarava, pareciam expressar volumes daquela profunda tristeza que havia notado desde o início. Eram evidentemente as janelas pelas quais um espírito triste observava um mundo pecador e sofredor. Mas se seus olhos eram notáveis, sua voz era ainda mais extraordinária, suave e melodiosa, e ao mesmo tempo tão penetrante que atravessava e emocionava todo o ser de uma pessoa. Enquanto suas palavras ecoavam entre os ouvintes ali, o estranho começou a dizer: Embora eu não tenha avisado sobre minha vinda, ele disse ao estranho. E novamente, ele disse ao homem da casa: embora eu tenha avisado sobre minha vinda, eu disse, embora eu tenha dito que viria, você parece surpreso em me ver. Já recorri a você antes, mas infelizmente foi tudo completamente em vão. Enviei-lhe muitas cartas, mas elas nunca trouxeram uma única resposta. Também enviei mensageiros, mas ainda assim não houve absolutamente qualquer resposta da sua parte. Agora eu mesmo vim. Ao ouvir essas palavras, uma expressão de ansiedade passou pelo rosto do jovem, mas ele não respondeu. Evidentemente, ele não sabia exatamente o que dizer. Então o estranho continuou dizendo com calma: Você está ocupado demais para sequer pensar nos meus assuntos. O estranho prosseguiu: Você tem tanto a fazer com seus estudos, seus prazeres, suas diversões, seu futuro e tudo mais, que qualquer pensamento sério sobre o meu trabalho é deixado de lado. Mas agora o meu assunto tornou-se urgente e quero uma resposta ao pedido que já lhe enviei tantas vezes e quero essa resposta esta noite. O jovem ainda permanecia em silêncio, mas quando o estranho falou sobre querer uma resposta ao seu pedido imediatamente, creio que vi o jovem balançar levemente a cabeça como quem diz: Isso não pode ser. É como se eu não pudesse dar uma resposta hoje. Então O estranho continuou. O estranho disse o jovem que era dono da mansão: Você conhece o meu negócio. Não precisa de explicação. O estranho continuou calmamente, sem fazer referência ao efeito que suas palavras causaram em seu anfitrião. Os pecados e as dores do mundo me enchem de angústia. Eles são um fardo esmagador sobre o meu coração. Noite e dia eu ando de um lado para o outro, uma testemunha viva de suas horríveis expressões, horríveis opressões e crueldades infligidas ao homem por seu semelhante, e todas as terríveis injustiças e indignidades que são lançadas sobre meu Pai Celestial. Preciso fazer algo mais eficaz do que foi feito até agora para mudar essa terrível condição das coisas. O homem estava sentado e observando os dois conversarem. Você pode fazer muito, mas há muito pouco tempo para fazê-lo. Por isso o meu chamado agora. É por isso que eu mesmo vim. Ao pensar sobre isso, pude ouvir um jovem rapaz dizer baixinho: O que é que eu posso fazer? O estranho então continuou: Acabo de chegar recentemente da Índia, onde vi pessoalmente com meus próprios olhos 300 milhões de homens, mulheres e crianças, com apenas uma ou outra rara exceção, ainda vivendo na profunda escuridão do paganismo. E vi as misérias que resultam de suas noções de casta, práticas idólatras e abominações sociais, além de 1000 outros males. Estive lá durante os dias sombrios daquela terrível fome.
Mas a fome, disse ele, com sua praga constante de fome, doença e morte, é a condição comum de 40 milhões dessas pessoas. Eu os conheço bem, estou sempre os visitando. Eu estou familiarizado com tudo isso. Isso tem acontecido na Índia o tempo todo. Mas há também outra coisa lá, uma terrível cegueira espiritual. Você acredita, disse ele voltando os olhos para o jovem, não acredita que essas pessoas são superiores ao gado? Ele lhe fez uma pergunta. Você acredita que as pessoas são superiores ao gado, que são melhores do que as vacas, que têm almas que nunca podem morrer? Você acredita que eles deveriam conhecer o caminho para o favor de seu Pai Celestial e ter a chance de chegar ao céu? Estava fazendo uma pergunta. Então ele continuou, quero 50 mil homens e mulheres que irão e lhes contarão o verdadeiro caminho para o reino de Deus. Seus corações estão abertos. Eles terão essa oportunidade? O que você disse? Quem irá? Pelo estremecer de suas feições, percebi que os sentimentos do jovem estavam sendo despertados à medida que o estranho prosseguia. E isso não me surpreendeu também. Não me surpreendi ao ouvi-lo se manifestar quando foi interpelado. Ele disse ao dono do homem, eles precisam ser ajudados e eles serão ajudados. Eles viverão e não morrerão nas trevas. Quem irá? Ele agora estava perguntando ao visitante, quem vai e resolverá esse problema? Então o dono da mansão prosseguiu dizendo, bem ali se encontra a nossa estimada governanta. Ela tem um coração terno. Ela poderia ir, meu cocheiro, um dos empregados da casa, mande-o. Tenho certeza de que ele estaria disposto a enfrentar qualquer dificuldade. Tenho certeza. Então a empregada doméstica. Imagino que ela se importa com os perdidos. Alguém precisa ir. E quanto à causa, se isso for um obstáculo, eu contribuirei. Sim, eu vou doar. Eu vou contribuir para apoiar essa missão. Não pude deixar de ficar satisfeito com o calor demonstrado pelo jovem. Mas o estranho parecia decepcionado. Veja, o dono da mansão disse que deveriam mandar a empregada, deveriam mandar o servo, e que ele financiaria isso. Mas o homem que havia vindo, o estranho que veio visitar, ficou desapontado com a resposta do rapaz. Veja, o que as pessoas não percebem. Enfim, deixa eu não te entediar com o meu... Como é que se chama isso? Não pude deixar de ficar satisfeito com o calor daquele sentimento. Mas o estranho ficou desapontado e uma nuvem passou pelo seu rosto. Ele evidentemente esperava algo mais do que estava implícito nesse pequeno discurso. Mas não houve alteração em seu modo de agir. E com o mesmo tom comedido, ele continuou. Você não ficará surpreso ao saber que presenciei pecados mais angustiantes que os descritos aqui em sua exaltada pátria. Ontem vaguei pelos cortiços de suas grandes cidades. Quando você pronunciou a palavra cortiços, imagino que seus olhos tenham se voltado para o teto quando o homem disse cortiços. Imagino que seus olhos tenham se voltado para o teto, as cornijas douradas, as cortinas de veludo vermelho, o mobiliário luxuoso do aposento em que estávamos. Mas se foi assim, se ele fez alguma comparação entre o brilho do ambiente e a miséria dos cortiços aos quais se referia, não fez qualquer comentário, apenas prosseguiu com a mesma tranquilidade. Sim, subi e desci as escadas rangentes e podres, e entrando e saindo dos aposentos imundos, e vi a nudez, a miséria e a fome que reinam ali. Também tenho perambulado por aí, entrando e saindo dos lugares de embriaguez. E observei a multidão que ninguém se importa em contar, de mulheres e homens cujos corpos, mentes, almas, vidas, famílias e vizinhos estão amaldiçoados para sempre pela mais negra das maldições que a humanidade conhece. Ontem vi um jovem. Ele falava com o sujeito com uma paixão enlouquecida pela bebida. Estrangulou sua bela e jovem esposa. Na mesma cidade, viu uma mãe esmagar o crânio de uma criança de tenra idade, enquanto na mesma rua viu um filho morrer. Os cabelos brancos de seu velho pai. Com o sangue carmesim daquele pai, ele matou seu próprio pai. Horrível, horrível. O jovem exclamou, horrível, horrível. Sim, continue, disse o estranho. Fiquei por horas e horas nos palácios reluzentes da bebida.
E observei homens e mulheres com sorrisos sedutores e palavras lisonjeiras, servindo o líquido ardente em troca de um pouco de ouro. Líquido que eles sabiam muito bem que traria desgraça aos seus clientes. Aqui ele estava falando sobre o álcool. A expressão no rosto do jovem indicava que seu coração estava profundamente agitado. E quando o estranho fez uma pausa, ele disse: algo será feito. Os pobres escravos da bebida terão chance. Onde está a temperança? Vamos aprovar legislação. Votarei a favor. Eu vou ao parlamento. Não beberei mais. Nunca mais uma gota desse álcool cruzará meus lábios. E agitado, ele se levantou da cadeira e começou a andar pela sala. Quando ele se acalmou, o estranho retomou seu apelo com o mesmo tom calmo e ao mesmo tempo penetrante. A noite inteira passada estive nas ruas, entrando e saindo de casas de má fama. Vi milhares de mulheres jovens e idosas que um dia foram tão inocentes e belas à alegria e esperança de suas mães, mas que agora estão desprovidas de virtude e de vergonha. Vi-as com a boca cheia de obscenidades, mortas para todo o sentimento feminino, regozijando-se na ruína que espalhavam enquanto desciam a ladeira rumo à morte pútrida e à guerra sem fim. Sobressaltado, o jovem ergueu-se para falar, mas o estranho acenou e sentou-se. Sente-se. Estou sempre ocupado com as misérias e as más ações dos homens. Sou um visitante assíduo das prisões. Você já olhou dentro dessas moradas do desespero? Ele perguntou. Mas sem esperar resposta, ele continua calmamente. Nesses lugares você encontraria milhares de pessoas de todas as idades trancadas como animais selvagens. Trancados, digo eu, do amor, da esperança e do céu. E você poderia dizer que estão afastados do verdadeiro conhecimento de Deus? Se você visse aquelas criaturas desoladas e pudesse refletir um pouco sobre o destino miserável delas, acho que seu coração doeria como o meu dói ao contemplar a dura necessidade imposta a elas. Dia e noite, ele continuou, observo as multidões enlouquecidas, absorvidas na busca frenética por ouro, fama e prazer. Eu me misturo entre eles na bolsa de valores, no mercado, no hipódromo, no teatro, em público e em privado, em terra e no mar. Eu me misturo dia e noite. Vejo a melancólica procissão de almas enquanto ela avança pela larga estrada da perdição, indiferentes à honra de meu Pai, preocupados apenas com seus próprios interesses. Você não os vê também? E erguendo-se, ele deu um passo à frente e olhou com um olhar distante pela janela. Você não consegue ouvi-los? Ele perguntou ao rapaz. Você não consegue ouvi-los? Ele indagou. Trump, enquanto eles vão para o túmulo, para a destruição. Todos os portões do inferno mal são largos o suficiente para recebê-los aqui, interveio o jovem. Desta vez foi um grito penetrante, que me assustou. Oh, horrível, horrível, ele explicou. Mas eu sei de tudo isso. Eu sei disso há muito tempo. Oh, não diga mais nada. Eu não suporto. Oh, meu Deus. Onde estão os bispos, o clero, os ministros e os padres? Onde eles estão? O que todos eles estão fazendo? Posso fazer algo? A vida parece diferente depois do que você disse, do que eu fiz e de como eu... O que posso fazer? Eu vou rezar, eu vou doar, eu vou escrever e eu vou conversar com todos os meus amigos. Eu vou. Então, ele finalmente dissipou seus sentimentos agitados, andando mais uma vez pelo quarto. Seguiu-se uma longa e bastante dolorosa pausa. Enquanto isso, o fogo estava queimando bem. Então, de repente, algo curioso aconteceu. De repente, ele, aquele homem que estava observando atentamente os dois, tornou-se de forma surpreendente o dono da mansão. A pessoa com quem o estranho estava tendo aquela conversa. Você consegue entender o que aconteceu? Então ele disse de repente que era eu quem estava sentado à lareira olhando para o estranho, e era o meu coração que havia sido perfurado e dilacerado pelas palavras que ele havia dito. Era a minha mente que estava ocupada com ideias incertas sobre o que poderia ser feito. Por um tempo, como eu disse, ficou em silêncio, já estava ficando tarde e o visitante não dava sinal de ir embora, e eu me perguntava por que ele não ia. Teria sido um alívio indescritível para mim se ele tivesse me deixado sozinho.
Eu queria tempo para pensar, porque agora, na visão, ele havia se tornado o cara com quem o visitante estava conversando. Então ele queria que o cara fosse embora e eu queria tempo. Tempo para refletir. Eu sentia que precisava fazer algo, mas o que deveria ser? Olhei para o meu relógio e achei que vi o estranho estremecer. Ele estava sentindo frio. Eu me aproximei para atiçar o fogo, e então o brilho da chama aumentou de forma considerável, e foi nesse exato momento que um rosto, sim, que rosto foi finalmente revelado para mim. Eu fiquei assustado. Seria imaginação minha? Eu já vi esse rosto antes. Ele levantou a mão novamente. Era ele. Seria imaginação minha? Mas havia certamente um ferimento na mão e a luz fraca me revelou algo que parecia sangue. Será que ele sofreu um acidente? O que isso significava? Era tão estranho, mas eu não pedi que ele explicasse. Eu simplesmente me perguntava quem poderia ser esse visitante. Eu esperei e o estranho falou novamente, desta vez falando com ele. Você não ouve o lamento das pobres crianças condenadas? Elas não estão condenadas por Deus, mas sim pelo homem egoísta e insensato. Você não ouve seus soluços e gritos, seus pezinhos, sem querer, sendo conduzidos para o espinhoso caminho do mal? Você não ouve o tilintar das correntes dos escravos, os gemidos dos feridos e moribundos no campo de batalha? Você não ouve as maldições e blasfêmias que estão acontecendo? Você não ouve os gritos desesperados de homens e mulheres? Você não ouve? Enquanto falava, ele se ergueu tomado pela angústia que enchia seu coração. Você não ouve os sons do choro, do lamento e do ranger de dentes de homens e mulheres que desceram ao inferno porque ninguém se importou com suas almas? Você não ouve? Quando ele pronunciou a palavra inferno, um calafrio percorreu meu corpo e eu clamei em profunda amargura. Algo precisa ser feito. Alguém precisa ir. Homens e mulheres não podem ser deixados para perecer sem que uma mão seja estendida para salvá-los. Quem irá? De repente, aquele homem estranho se levantou, atravessou o longo tapete carmesim até o exato lugar onde eu me encontrava e então fixou os seus olhos diretamente em mim. Sob aquele olhar, tremi da cabeça aos pés. E então, em um tom mais alto do que antes, ele falou novamente. Desta vez, ele pronunciou apenas 2 palavras. Ele olhou para ele nos olhos e falou apenas 2 palavras. Durante toda a noite, repetidamente, meu coração batia tão forte que às vezes parecia que ele ia forçar a passagem pelo meu peito. Mas essas 2 palavras fizeram meu peito e meu coração pararem. Você quer saber o que são essas 2 palavras? Quais foram essas palavras? As palavras eram: vá você mesmo. Vá você mesmo. Então vá em frente e ligue para você mesmo. Como me chamam, afinal? Eu vou sim. Eu disse bastante espantado. Como eu poderia ir? E de que adiantaria no final das contas? Que utilidade é que teria se eu fosse? Se eu fosse. Eu ir. Impossível. Eu ofeguei por dentro. Era apenas o sussurro do meu coração. Mas o estranho parecia ouvir meus pensamentos. Pois suavemente e em voz baixa ele respondeu: todas as coisas são possíveis. No entanto, continuei como se ele não tivesse falado. Diga, continuei dizendo para mim mesmo como se ele não tivesse falado. O quê? Deixar meu pai e minha mãe. E pensei nos cabelos grisalhos deles, em todo o amor e nas minhas obrigações para com eles. Eu disse: impossível. E o estranho? O estranho sussurrou novamente: todas as coisas são possíveis. O quê? Deixar a minha casa com todos os seus luxos, seus inúmeros confortos e as mais queridas lembranças. E eu, por dentro, continuava a repetir para mim mesmo: isso é impossível. E rapidamente minha mente começa a viajar de cômodo em cômodo, subindo, descendo, até o jardim. E eu disse para mim mesmo: impossível. E mais uma vez o estranho sussurrou: todas as coisas são possíveis. Então pensei em desfazer meus planos para o futuro, pensei no fim dos planos da minha meus planos de adquirir riqueza, meus planos de conquistar fama e encontrar prazer. E novamente exclamei interiormente: impossível, não pode ser. Enquanto mais uma vez o estranho, com seu tom baixo, claro e penetrante, respondeu: todas as coisas são possíveis. Então meus sentimentos falaram mais alto, e eu disse em voz alta: não pode ser. Nunca ninguém foi solicitado a fazer um sacrifício assim antes.
E nunca se esperou que alguém vivesse tanto e descesse tão baixo, mesmo por um objetivo tão grandioso. Enquanto eu falava, outra mudança tomou conta da minha visão. De repente, o apartamento luxuoso com seus móveis e confortos assumiu subitamente a aparência de um estábulo. Ali havia gado, havia servos rudes, havia camponeses cansados se preparando para passar a noite sobre a palha. Havia uma manjedoura, e na manjedoura estava um lindo bebê. Era tão fascinante que me fez esquecer completamente o estábulo e seus ocupantes. E enquanto eu contemplava o bebê, não pude deixar de imaginar que via algo em seus traços que me era familiar. Mas enquanto eu divagava, a cena mudou mais uma vez. E o estábulo desapareceu e a mansão voltou. Mais uma vez eu estava na sala de estar. E novamente o visitante estava sentado em sua cadeira com o rosto totalmente voltado para mim, como se ainda esperasse minha resposta. E eu o observei mais atentamente. Para meu extremo assombro, vi nele os traços da criança celestial. Agora eu via, ou quão cego eu devia ter sido por não ter visto antes que meu Senhor viera ele mesmo me convidar a segui-lo. Então meu coração se partiu e caí a seus pés, banhando-os com minhas lágrimas. E clamei, meu Senhor e meu Deus, eu te amarei, eu te adorarei, eu cantarei para ti, eu orarei por ti, eu falarei por ti. Eu te darei minha casa, meu dinheiro, tudo o que tenho. Mas não me peças tal sacrifício. Não me peças para ir em tal missão. O que fazer pelos pagãos favelados, criminosos, bêbados, ignorantes ou multidões zombeteiras? Isso me custaria pobreza, sofrimento e até a morte. Eu não posso encarar isso. Eu não posso pedir nada para além disso. Então, de repente, o ambiente muito sombrio foi completamente inundado de luz. E o estranho mais uma vez se levantou e avançou. E ao fazer isso, a túnica caiu de seus ombros e a cobertura de sua cabeça. Pela primeira vez tive uma visão completa de sua figura. Que visão era aquela? Seu semblante era belo além de qualquer descrição. Sua testa estava dilacerada por espinhos. Seu lado mostrava o grande corte feito pela lança do soldado romano. Por um momento olhamos nos olhos um do outro. Então ele abriu os braços como se fosse me acolher. E ele ficou ali com as mãos abençoadas. E parecia que eu podia vê-lo realmente sofrendo e orando por mim naquela árvore. Então, mais uma vez, caí diante dele, desta vez balbuciando com a voz entrecortada. Ó Senhor Jesus, perdoa o egoísmo inconsciente do meu passado. Entrega-te por completo, perdoa-me por ter retido a mim mesmo de forma impensada no passado. Amém. Tu foste às profundezas mais baixas por mim, e a partir de agora não haverá mais desculpas miseráveis. Aqui estou eu. Envia-me para onde quiseres, deixa-me ir. Então, aqueles braços verdadeiramente abençoados me envolveram, me ergueram gentilmente até o seu peito e me apertaram com força contra o seu coração. E com o êxtase daquele abraço, acordei apenas para então descobrir que ele já havia partido. E era um sonho. Amém, aleluia. É realmente um sonho fantástico. O próprio Salvador veio sentar-se ao seu lado para discutir os seus assuntos. Já enviei uma mensagem antes, mas vim pessoalmente porque não obtive resposta. Enviei cartas, enviei mensageiros. Você não receberá nenhuma resposta. Então eu mesmo vim. Preciso de uma resposta hoje à noite, porque é a gente. Sim, que visão? Há uma visão de Jesus. Quem? Ele está falando? Ele está falando e isso nos afeta. Estou te dizendo, você vê Deus. Realmente, Deus vê as pessoas. Sabe quando ele estava falando sobre aquele lugar sem esperança e bastante desesperado? Eu só me lembro daquela prisão para onde nós fomos. Eu acho que o local foi na Libéria. Era um lugar muito escuro. Buchanan. Uau! Escuro. Quero dizer, como eu disse, não há janela, não há luz. E todas as pessoas que estão lá dentro são, na verdade, como animais. Eles estão se saindo muito, mas muito bem mesmo. Você consegue entender. Quando você chega naquele lugar com a escuridão exterior, você sente aquilo. Então você se importa com essas pessoas. Elas estão em desespero. E você vê que todas as pessoas que estão na prisão estão lá quase por má sorte. Porque os motivos pelos quais as pessoas vão para a prisão afetam todos nós. Todos nós deveríamos estar presos.
Eles estão presos por mentir e roubar, assim como você. Você é culpado de mentir e roubar. Eles estão lá por terem feito sexo com alguém com quem não deveriam, do que você também é culpado de estupro. Você entende? Porque alguns de vocês já estupraram pessoas em sua mente. Eles estão presos por seus ciúmes. Eles estão presos por tantas coisas das quais você também é culpado. Mas você está andando livre. Isso é verdade. É por isso que devemos mostrar amor aos prisioneiros. Não porque eles são culpados. É como se você estivesse livre. Mas imagina essa visão numa mansão, um homem andando de um lado para o outro. O que vou fazer da minha vida? Quais são meus planos? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou fazer isso. Um cara entra, sente-se. Quero conversar com você. Mandei mensagem. Não tenho nenhum plano. Eu vim. Eu disse, tenho andado por aí. Fui para a Índia. Vou lá toda semana. Lá estou eu, andando entre as pessoas que estão verdadeiramente necessitadas, morrendo. Veja bem, foi exatamente isso que o Senhor disse. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados. E disse do céu, tomai o meu jugo. É como se o meu problema, o meu fardo fosse a salvação das pessoas, sabe? E então você vem com as suas cargas desta vida e as coloca sobre o Senhor. Sabe, ontem eu estava negociando com alguém para comprar algo para a igreja. Expliquei para ele pessoalmente, eu não faço negócios. Eu não faço nenhum tipo de negócio. O único trabalho que faço é para a igreja. Toda a minha vida é para a igreja. Eu luto pela igreja. Tudo o que estou fazendo mas não estou tentando fazer nenhum tipo de negócio. Eu estou lutando pela igreja. Mas veja o que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo, que quando você assume para si o fardo, o meu jugo, venha sobre mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados com o peso de ter uma vida feliz, ter paz, ter um bom casamento, ter filhos, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Certo? Então isso significa trazer seus fardos para Ele. Então você pega um fardo dele que é o jugo dele. Tome o meu jugo sobre você. E as pessoas não fazem isso. Você pode, na verdade, trocar de problemas. É essencialmente uma troca de problemas? Sim, é isso mesmo. Você pega os meus problemas e eu, em troca, pego os seus. Sim, de fato, é uma troca justa e não é de forma alguma um roubo. Então, com toda a confiança, entregue seus problemas financeiros, seus fardos mais pesados e toda a questão de como e o que você terá, o que você vai conseguir, o que você precisa para esta vida e para este mundo. Entregue tudo isso ao Senhor com fé. A partir de agora, você assume o fardo dele, que são as almas perdidas ao seu redor e todas as pessoas que estão sofrendo, morrendo com dor e em grande dificuldade. Deus, com toda a certeza, vai te abençoar. E eu acredito de coração que Deus também fez exatamente isso por mim. Sim, é verdade. Porque eu não estou tentando conseguir bens materiais ou simplesmente tentando ser feliz. Eu estou tentando fazer. E eu estava explicando para esse homem, eu disse, olá, eu não estou fazendo um negócio. Tudo é para a igreja. Ou estamos comprando para a igreja. Diminua o preço e venda para nós, dê para nós para a igreja. Não é para algo pessoal. Então estou explicando porque as pessoas não conseguem acreditar que alguém vai deixar de lado seus próprios fardos e lutar pelo fardo do Senhor. Mas observe e veja. Quando o Senhor carrega o seu fardo e é mais selvagem, Ele é muito melhor em resolver problemas do que você tentando resolver por si mesmo. Olhe para seus colegas e companheiros, aqueles que estão 3 anos à frente, 5 anos à frente, que vêm resolvendo seus problemas sozinhos há anos. Quão bem isso é resolvido? Complicações e mais problemas. Certo? Então essa é uma visão poderosa. Quantos estão prontos para receber uma visita pessoal do Senhor? O Senhor está falando com você pessoalmente. 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 Uau! Eu preciso dizer que estou realmente muito animado com isso. Amém. Oito. Sim.
realmente a piedade, conforme está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mas rejeite firmemente as fábulas profanas e de velhas, que não têm valor. Em vez disso, exercite-se com empenho para a piedade. Amém. Sim, dedique-se e exercite-se para a piedade. Você está comigo? Sim? Então, o que estou dizendo é que o apóstolo Paulo disse para pensar exatamente nessas coisas. Deixe sua mente estar nessas coisas. Medite nessas instruções. Dedique-se de corpo e alma totalmente a elas. E uma das coisas muito importantes que ele disse antes desse ponto foi: rejeite as fábulas profanas e de velhas, mas exercite-se diligentemente para a piedade. Amém. Sendo assim, você deve ter como seu principal objetivo ser uma pessoa piedosa, não é verdade? Eu te dei 23 coisas que você deve se entregar, não é? Eu já te dei uma, certo? Agora desse ao luxo de não cair, não é mesmo? Dedique-se a superar os maus espíritos. Entregue-se de corpo e alma ao casamento. Tudo bem. Encontrar um amor, ser treinado, se tornar um parceiro modelo, ser feliz. Número 4. Entregue-se à superação de tradições. Dê o número 5. Dedique-se a se tornar um bom pastor. É uma boa visão, entende? Há boas visões para a sua vida. Amém. E o próximo passo é entregar-se de corpo e alma à piedade. Amém. Exercite-se diariamente na piedade. Tudo bem. E assim, de fato, a piedade, esse grande e nobre objetivo de ser um cristão piedoso e alguém que é verdadeiramente como Deus, que é genuinamente espiritual. Amém. Tente se tornar uma pessoa espiritual, porque na verdade temos dois tipos de pessoas: as pessoas espirituais e as pessoas que não são espirituais. Sabe, é como até mesmo entre os anciãos, temos o ancião psique, é como anciãos psicodélicos. Eles não são realmente pessoas espirituais, apenas ficam andando por aí, andando por aí, andando por aí. Mas eles não são espirituais. Mas Paulo disse: dedique-se totalmente ao conceito de se tornar espiritual. Agora que tivemos a oportunidade de vigiar e orar para aprender algumas dessas coisas, é uma oportunidade. É uma oportunidade maravilhosa de se tornar verdadeiramente espiritual. Amém. Então desenvolva as boas e admiráveis características espirituais cristãs. É uma boa visão. Sabe, bem, toda essa sessão pode ser considerada algo como uma orientação de carreira profissional. Sabe onde sua carreira está sendo? Visões estão sendo dadas a você sobre o que você pode se dedicar e em direção a se tornar uma pessoa piedosa. Por outro lado, você pode também se dedicar mais ao exercício físico de forma regular. Sim, há pessoas que estão constantemente se dedicando ao desenvolvimento profissional e pessoal, como é o caso da Nina. E como chamamos isso? É o que se pode chamar de uma pessoa de alto desempenho, não é verdade? É isso também. Sim. E assim, 1 Timóteo, capítulo 4, vamos dar uma olhada. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, a Escritura nos diz o seguinte: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Isso significa que a prática da piedade beneficia você aqui na terra e também assegura as suas bênçãos eternas no céu. Sim, você sabe, veja bem, o que realmente me surpreendeu quando eu estava lendo este livro sobre o motivo da queda dos poderosos foi o fato de que as razões apresentadas para a destruição das empresas seculares eram essencialmente razões espirituais. E a humildade era, de fato, uma delas. Você vê? Por um lado, a humildade e por outro, a arrogância que é nascida do sucesso. E as outras razões que foram apresentadas eram da mesma forma espirituais. São 4 delas no total. E isso é realmente impressionante. É por isso que a Bíblia nos ensina que a piedade é de fato proveitosa nesta vida. Tendo proveito não somente nesta vida, mas também na que há de vir,
ela vai te ajudar significativamente aqui na Terra. A piedade, mesmo se você considerar a questão do HIV como no país, quero dizer, as pessoas mais comuns podem ter HIV, mas na realidade você não sabe, entende? Então, antes que você perceba a piedade, o que estamos ensinando sobre abster-se da fornicação tem proveito nesta vida, talvez tenha te salvado do HIV, porque você não saberia quando alguém tem HIV e não dá para perceber, porque hoje em dia também estão dando esse remédio. Então, o que acontece é que, com o uso do remédio, mais pessoas estão conseguindo viver por mais tempo e parecem realmente saudáveis e bem. Então, essa é outra questão importante. Mais pessoas estão vivendo e convivendo com o vírus diariamente. E então, quando a pessoa interage com você, você não sabe. Você vê, na verdade, uma de nossas pastoras ia se casar recentemente e poucas semanas antes do casamento, ela não havia contado ao seu amado que era HIV positiva. Sim, ela não contou a ele. Então, cerca de 2 semanas antes. E então, na verdade, eu realmente não quero entrar em muitos detalhes sobre como ele foi informado. Você sabe de que essa senhora é possivelmente uma portadora do vírus HIV, você entende? E quando ela foi finalmente confrontada, ela respondeu dizendo: acontece que eu fui a um culto de milagres e fui curada. Então, por causa disso, eu não tenho mais o vírus HIV. Entende? Enquanto isso, ela não fez nenhum teste para provar que está aqui. O teste que ela fez deu positivo. Então, as pessoas parecem bonitas, as pessoas parecem legais. Então, a piedade irá salvá-lo desta piedade. Desde que chegamos aqui, há coisas que aprendemos sobre a vida. Sobre a vida, ontem eu estava te dizendo que se você vier sem o devido treinamento e sem as devidas modificações, o que você se tornará? Ofensiva. Sim, a palavra é ofensiva. Quando você vem como você realmente é, assim como eu sou, a garota que é considerada a mais bonita acaba sendo ofensiva. E na verdade, as meninas não parecem que podem ser ofensivas, justamente porque elas são consideradas muito bonitas. Mas você nunca saberá. Limitado. Sabe, o que acontece é que alguém realmente formou uma empresa de verdade chamada You May Never Know Limited. E ele foi lá para obter um empréstimo e conseguiu o empréstimo também. Você pode nunca saber ou pode não conseguir saber, pois o conhecimento é limitado. Portanto, a piedade é, sem dúvida, uma das coisas mais benéficas que existem. Sabe, a piedade até me mostrou as chaves para a prosperidade, as chaves para a liderança, que traz riqueza. Verdadeiro. Não, você aprenderá isso com Deus. Não há desvantagem na piedade. Não há desvantagem em Deus. A piedade é algo muito lucrativo, lucrativo aqui, lucrativo ali. Sim, enquanto o exercício físico se tornou muito pouco lucrativo nos dias de hoje por causa da tecnologia, mesmo quando você é uma pessoa muito forte, praticamente ninguém mais utiliza o que vocês chamam de o chinês para lutar de verdade. Não é o que usamos para nos proteger hoje em dia. Você entendeu? Então a força física não é a tecnologia que existe atualmente, por isso saiu de moda. É como se fosse uma invenção antiga. E além disso, as pessoas que passaram muito tempo fazendo isso, como musculação e atividades afins, por causa do exercício bastante intenso envolvido, à medida que envelhecem um pouco, não conseguem continuar. Então, os músculos e tudo mais acabam se convertendo em algum tipo de obesidade. Sim. E então eles também acabam por lutar contra o peso, e isso se torna um grande problema para eles. Sim, é útil para uma criança muito pequena. Eu conheço um fisiculturista, quer dizer, você tem dificuldade com o peso. Os fatores os marcam grande. O corpo não pode ir. É um grande assim. O coração, tantos problemas. Sim. Eles de fato têm pelocárdia. Então quero dizer que é exatamente por isso que quando dizemos para se entregar à piedade, você não está se entregando a nenhuma situação de real desvantagem.
Você está se doando para algo que é muito útil. É a Prisla? Você achou? Você acha que sim, de verdade? Neste ponto, é perfeitamente compreensível que você possa estar pensando que a resposta é sim. E, para ser honesto, essa é uma conclusão bastante lógica. Deve haver. O quê? Deve haver. Acho que sim. Qual? Número 7. Entregue-se inteiramente ao trabalho do ministério. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Entregue-se totalmente ao trabalho, ao esforço árduo. Porque, veja, sempre há pessoas que, quando estamos empurrando o guarda-roupa, ficam atrás e tocam. Elas apenas tocam como se também estivessem empurrando. Mas elas não estão empurrando. Elas só estão tocando mesmo. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que é por isso que nós tanto trabalhamos arduamente, como também sofremos diversas afrontas. Fazemos isso porque estamos dedicados e empenhados na grandiosa obra de Deus. Ok? E então, todos nós devemos realmente nos dedicar ao trabalho duro. Não fuja do trabalho duro. Quando eu estava prestes a te contar por que algumas pessoas não são amadas, essa é uma das principais razões. É preciso que haja trabalho, pois do contrário, na verdade, não haverá ninguém para ser amado. Deve haver trabalho digno e honesto. E também deve haver compaixão e piedade. Pois é. Quando você é visto ativamente no meio do trabalho, você sempre se torna muito mais atraente, especialmente para uma pessoa de natureza espiritual. Quando você é visto apenas na assistência, você simplesmente não é atraente. E como resultado, você não é realmente notado pela classe trabalhadora da igreja. Porque toda igreja tem uma classe trabalhadora. O grupo de trabalho, o grupo que labuta. E todos que estão no grupo de trabalho notam os trabalhadores. Você sempre os nota. E os trabalhadores que trabalham duro e fazem coisas que te deixam cansado. Se você nunca ficou cansado por causa da igreja, é porque nunca trabalhou na igreja antes. Se você nunca ficou cansado antes, daquele jeito que você diz, cara, estou cansado. Cara, estou cansado. Mal posso esperar até, então você nunca trabalhou antes. Tem que haver cansaço. Tem que haver trabalho, tem que haver sofrimento. Tem que haver cansaço. Se você nunca ficou cansado antes, é porque nunca entrou para o trabalho. Ah, sim, estou falando sério. Quero deixar isso claro. Não estou falando de ir à igreja no domingo. Quero dizer estar por perto quando as pessoas estão. Quero dizer trabalhar de verdade. Para fazer este lugar funcionar, para que a gente possa vir aqui. O trabalho já está acontecendo antes de você ver. A Tilly costumava sentar aqui. Tilly está trabalhando lá fora, ela está fazendo tantas coisas, se preparando para vocês virem aqui. Ela ficava sentada aqui. Tilly, ela enfrenta uma escolha. Tem que haver trabalho e muito esforço. E por isso mesmo, também tem que haver cansaço. Sim, é inevitável. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas não têm amados. Eles não estão na força de trabalho. Porque você escolherá o seu amado dentro da classe trabalhadora. Irmãos, escolham muito bem um bom trabalhador. Porque veja bem, as pessoas mais velhas sabem exatamente o que o casamento realmente é. O casamento é, na verdade, um trabalho constante. Então, imagine só, quando depois de um tempo alguém finalmente chega e diz com toda a sinceridade, eu te amo e quero ser seu. Você é o amado. Você me aceita? O que ele está realmente dizendo é, eu preciso de um servo, eu preciso de um trabalhador. Mas o fato é que ele não pode simplesmente te pedir em casamento com essas palavras.
Ele não pode usar essas palavras. Eu preciso de um servo. Eu preciso de uma libra. Sabe, eu preciso muito de uma cozinheira e também preciso desesperadamente de um colchão. Mas o mais importante é que eu te amo. Você também está feliz. Eu preciso de uma empregada. Eu preciso de uma fazedora de bebês. É como um micro-ondas, ou eu preciso de uma fazedora de bebês, uma panela de arroz. Eu preciso de uma faxineira. Veja bem, quando eles estão fazendo propaganda de cerveja, eles não anunciam dizendo o seguinte: compre a maior causadora de acidentes de trânsito, a maior assassina, a grande destruidora de casamentos, a maior e mais potente destruidora do seu fígado, a principal causa da cirrose hepática, e você pode ter uma falência completa do fígado ainda hoje. Então pegue um pouco de cerveja CL e tenha insuficiência hepática. Insuficiência hepática para todos. Morte prematura para todos. Acidente para você. Paralisia para você. Aqui está uma cerveja de clube. Eles não fazem isso. Eles apenas dizem que é uma vida boa. R alcance grandes coisas. R alcance grandes coisas. Potência suave. Mas o que eles estão dizendo é morte prematura, hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, cirrose hepática, acidentes prematuros, paralisia, doenças e desemprego. Meu professor de agricultura na escola Atimota morreu de cirrose hepática por causa da bebida. Sempre bebendo. Até mesmo este presidente russo, um deles. Não, isso não. Não sei sobre este. Boris Yeltsin. E o fato é que eles estavam sempre bêbados de vodka. Mas eles vão anunciar com orgulho que a empresa Smoothgana é a número 1. E para acompanhar, eles trarão um rosto muito sorridente. O que eles não vão mostrar, no entanto, é a realidade de internar alguém que sofreu com a condição Little There falha 1. Eles não causam insuficiência hepática. Então, quando um irmão te pede em casamento, você consegue entender o que eu quero dizer? Ele vem e diz: eu te amo. Você me ama do jeito que eu amo? Que você estará sentindo alguma coisa. Sem saber, ele pegou e disse: preciso de uma empregada, preciso de um servo. Deixa um colchão. Preciso de um cozinheiro. Preciso de uma faxineira. Preciso de um trabalhador. Alguém para contratar. Emprego hoje. Emprego hoje. Sim, claro. Então ouça com atenção. Quando você vê aquela pessoa trabalhando na casa do Senhor de forma rápida e ágil, você sabe que é um momento especial. E quando essa pessoa está na cozinha, sirva de bênção para ela. Abençoe com suas palavras e atitudes. Faça isso com amor, faça isso com generosidade, faça isso com alegria, faça isso de todo o seu coração. São muitas coisas ao mesmo tempo. É isso que significa ser esposa. Uma certa esposa, o marido dela morreu depois de muitos anos de casamento. Mas ela ainda era bonita. Então, um dia, um homem veio pedir ela em casamento. Depois que o marido dela morreu, ele disse: eu te amo. Quando ele disse eu te amo, ela começou a rir. Experiência, meu caro. Eu sou uma parceira experiente. Eu tenho experiência. Você diz que ri. A verdade é que eu te amo com todo o meu coração. E por isso eu preciso te fazer uma pergunta. Você quer se casar comigo? Ela riu. Ela disse: eu realmente deveria me casar com você? Depois de 40 longos anos trabalhando.
Agora finalmente estou aposentada. E antes, meu marido, ele não estava se sentindo bem. Então virei enfermeira depois de fazer todo esse trabalho, além de cuidar dele. E ela disse, eu não posso fazer isso, especialmente abrir e fechar. Eu não posso fazer isso. Aposentadoria. Certo, está tudo bem. Dedique-se completamente a isso. Mas entregar-se a quê exatamente? Para o trabalho, a piedade? Número 8, ao sofrimento. Portanto, nós trabalhamos e sofremos. Aqueles que não querem sofrer estão perdidos. Creia que você sofrerá em Cristo. Não há cristianismo sem sofrimento. Não venha me dizer isso. Sua mãe diz isso, seu pai diz isso, sua irmã diz isso. Portanto, isto e aquilo são parte do cristianismo. Você sofrerá. Se você não quer sofrer, você não pode ser um bom cristão. O cristianismo envolve sofrimento. Você sente vontade de ter relações sexuais e não tem. Você realmente não pode ter esse sofrimento. Você tem que sofrer em silêncio. Você sente vontade de ter um namorado e não consegue tê-lo. Você sofre e diz, Jota, estou sofrendo em Cristo. Nesse Cristo sofredor. E a verdade é que eu estou com muita fé e esperança, perseverando firmemente em Cristo. Olá a todos vocês, rapazes. Vão a B. Primeiramente, entregue-se de todo o coração aos sofrimentos que fazem parte da caminhada em Cristo. Quando chegar a hora determinada e declararmos um jejum completo, sem comida ou água, é importante que você se entregue a essa prática espiritual também. E da mesma maneira, quando for o momento de vigiar e permanecer em oração durante a noite, entregue-se a isso com igual fervor e dedicação. Sim, para ficar acordado. Qualquer tipo de sofrimento, trabalho duro, dor. É por isso que muitos lugares para onde queremos enviar pessoas, ninguém quer ir. Como esse cara estava dizendo, sabe? Eu não posso, eu preciso, eu não posso ir. Sabe quem? E o Senhor disse a ele, deu-lhe 2 palavras, vá você mesmo. Todo dia você dá dinheiro, você manda isso, você faz aquilo. Vá você mesmo. Ele, entregue-se. Chegou o momento de se entregar por completo. Deixe de lado as suas resistências e medos e mergulhe de corpo e alma nesta jornada. Entregue-se completamente a Ele, de corpo, alma e espírito. Entregue-se totalmente a Ele. Chegou a hora, entregue-se agora. Entregue-se totalmente de corpo e alma. Entregue-se totalmente e de coração a Ele. Agora é o momento, entregue-se totalmente. Entregue-se de corpo e alma, dê o seu coração e dedique a sua mente. Dê a Ele todo o seu amor e todo o seu carinho. Ofereça o seu dinheiro, o seu tempo e a sua energia por inteiro. Dê a Ele tudo aquilo que você possui. Entregue-se completamente, sem reservas. Entregue-se de corpo e alma. Abra o seu coração e entregue-se completamente a Ele. Entregue-se totalmente de corpo e alma. Dê o seu melhor tempo. Dê a Ele a sua juventude, mesmo com suas bagunças. Dê a Ele a sua vida em sua totalidade e também a sua profissão com todas as suas responsabilidades. Dê a Ele o seu tesouro mais valioso. Ofereça a sua educação e todo o conhecimento que você adquiriu e consagre a Ele a sua personalidade única. Em resumo, entregue-se sem reservas. Entregue-se a Ele de forma completa e absoluta. Entregue-se completamente.
e somente a Ele. Entregue-se completamente, sem reservas. Aleluia. E agora, neste momento, o que eu realmente quero é que você se entregue de corpo e alma aos cuidados da nossa querida Nina. Me diga, como é que você chama isso? Maturidade? Maturidade. É importante que você mature rapidamente, porque na sua cabeça você já sabe de tudo, não é verdade? Você assiste pornografia, você assiste. Não há nada que você não saiba. Você sabe de tudo. Então, já que você já sabe, amadureça no mal tão rapidamente, entendeu? Amadureça no seu pensamento em todas as outras áreas, mais rápido. Então, comece a amadurecer rapidamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém despreze a tua mocidade. E nós sabemos porque os jovens são desprezados. É exatamente por causa dessas coisas idealistas que eles ainda têm que você consegue perceber que essa pessoa, no fundo, não é madura. Não é um pensamento maduro. Então, esse tipo de discurso é, de certa forma, muito idealista e assim por diante. Quero dizer, veja, você não pode ter tudo, entende? Então, você precisa aprender a crescer rapidamente. E o que eu quero dizer é, vejam pessoas, quero dizer, alguns de vocês sabem tantas coisas ruins que, quero dizer, só pessoas casadas deveriam saber. Mas vocês sabem, vocês já sabem de tudo. Por isso estou pedindo a vocês que na idade de vocês também conheçam as coisas maduras que uma pessoa madura precisa saber sobre a vida, sobre Deus. Acredite, quando seu pai ou sua mãe disser para você não se casar com essa pessoa, seja maduro e saiba, mesmo que você diga que está apaixonado por essa pessoa, saiba que esse amor, essa paixão é uma questão de tempo. Ele não vai durar para sempre. Mature rápido e aceite essa realidade de que vai restar apenas o amor ágape. O amor ágape é isso. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é gentil, o amor é longânimo. O amor tudo suporta, tudo aguenta. Tudo suporta. Mesmo enquanto digo às pessoas para não entrarem em nada sem o devido preparo e sem melhoria. Você vê que muitas pessoas acabam vindo sem melhorar e sem treinamento, exatamente como são. Vem como se fossem Bilira, exatamente como sou. Essa é a música que Billy Graham cantava nas cruzadas. Exatamente como sou. Então é importante que você cresça rápido e seja mais maduro, está bem? E uma pessoa madura. Uma das coisas sobre uma pessoa madura que você percebe é que ela tem respeito pelos pais, pelos mais velhos e pelos adultos. Por quê? Veja, quando você é jovem, quando é bem pequeno, você ama seu pai. Quando fica mais velho, por volta dos 7, 8, 9 anos de idade, você geralmente acha que seu pai é incrível. Quando você está na escola, você diz, meu papai vai bater no seu papai. Meu papai é maior que o seu papai. Meu pai disse que vai me comprar um carro e também me levar para a Inglaterra. Pai, esse é meu pai? 6, 7. Meu pai é o quê? É claro que o meu pai pode vencer o seu pai. Eu vou contar ao meu pai até ao seu professor. Quando o seu professor te morder, eu vou contar ao meu pai. Então, quando você se torna um adolescente, sua percepção sobre a idade começa a mudar. Você passa a entender que a dinâmica é mais complexa e que não se trata mais apenas de uma pessoa mais velha, o velho, chamando você de velho, ou de você se referir a alguém mais idoso dessa forma. É uma nova compreensão sobre a passagem do tempo. A percepção geral é como se o tempo de relevância dele já tivesse efetivamente passado. E então, quando você chega aos seus 20 anos, é provável que essa percepção comece a mudar um pouco. Você pode ter descoberto que várias coisas que seu pai disse eram verdade. Então, quando você chega aos 30 anos e se casa, percebe que a maioria das coisas eram verdadeiras e ele estava certo. E quando você chega aos 40, você tem o mesmo jeito de falar. Você fala. Você diz, quando eu falo me lembro do meu pai. É exatamente isso que meu pai costumava me dizer. E é o que estou te dizendo agora, entende? Então você passa por um ciclo. Agora, quando você amadurece, aquela sabedoria que você tem aos 30 e 40 anos,
Você pode tê-la até mesmo quando adolescente e também nos seus 20 anos. Você vai pensar de uma forma madura, como pensaria aos 40. Quando você chegar aos 40, vai estar dizendo exatamente o que seu pai dizia para fazer. Meu pai me dizia: não dirija o carro de ninguém, não dirija nenhum. Se você não tem carro, não dirija, simplesmente pegue um táxi, não dirija. Quando eu cresci, era sempre a mesma coisa. Não dirija o carro de outra pessoa. Se você não tem carro, então pegue um táxi. Agora é só se locomover. Não peça coisas emprestadas. Não peça emprestado o que você não tem, o que não é seu. Não peça roupas emprestadas. Não peça vestidos das pessoas emprestados para sair. Tudo isso é ficar pedindo coisas emprestadas. Mas quando você ouve isso, pode ser que não dê atenção, mas depois de um tempo você começa a repetir. Não peça coisas emprestadas. Não faça isso. Não peça dinheiro emprestado. Aprenda a viver com o que você tem. Se não tem, acabou. Acabou. Não peça dinheiro para as pessoas. Você vai dizer para os outros: não peça dinheiro para ninguém. Não tenha só por ter. Então você cresce nesse ciclo. Mas o que estou dizendo é que esse ciclo pode demorar demais. E você pode ter passado por muitas dificuldades. Aí você já está numa situação que não consegue mais voltar atrás. Agora você está dizendo: poxa, o cara estava certo. Ele estava certo. Ele estava certo. Então amadureça rápido. Assim como adolescente, sabe de uma coisa muito importante? Você pode e deve honrar o seu pai. Uma das coisas com as quais, eu sinto que Deus realmente me abençoou é que com pastores e ministros mais velhos, eu consegui ter conversas muito boas com eles, em que percebo que eles genuinamente gostam de ser meus amigos. E o motivo é por causa de certas coisas que talvez eu também tenha vivido, que me permitiram falar de uma forma como se eu entendesse a situação deles. Não posso mencionar nomes vários, talvez o arcebispo possa. William é um deles, porque sou próximo dele e posso conversar com ele. Você entende? Sim, mas eu não estou onde ele está. Também não vi as coisas que ele viu. Mas é como se você pudesse amadurecer o suficiente para conseguir se relacionar com algo. Olha, você não pode experimentar tudo. Sua vida é apenas uma vida. Quantas coisas você vai experimentar antes de sair deste mundo? Você quer experimentar tudo antes de entender tudo. Você não precisa experimentar tudo. É por isso que Deus toca o nosso coração. Mostre amor aos cegos. Mostre amor aos deficientes, surdos e mudos. Você não precisa ser surdo e mudo para amá-los, nem ir para a prisão antes de dizer que entende. Meu coração se comoveu pela prisão. Quantos de vocês querem ser cegos, surdos, mudos, ir para a prisão, ficar doentes e tudo mais antes de entender? Mateus 25, por favor, é demais. Tente entender as coisas cedo. É por isso que eu digo, desenvolva a maturidade mais rápido. E a forma de ver que você está desenvolvendo maturidade é quando consegue se relacionar com os pais. Sim, porque os pais estão em um certo nível. E a maioria das crianças não consegue e não faz isso. Mas aqueles que amadurecem rapidamente, de repente conseguem se relacionar com seus pais. Porque você só se relaciona, veja, quando chega a um certo entendimento, então o relacionamento começa. Eu me lembro das minhas irmãs, da minha irmãzinha, minha irmã mais nova. Eu tenho 4 irmãs, minhas irmãs. Eu cresci na casa. Eu quase não, quero dizer, me relacionei com elas, minhas irmãs e tudo mais. Mas eu nunca tive muito o que realmente dizer ou fazer. Elas gostavam de Michael Jackson, dessa pessoa tão diferente. Foi assim que eu até conheci todas aquelas pessoas, porque elas tinham pôsteres, músicas, tudo aquilo era a vida delas. Mas quando elas se converteram, então eu comecei a me relacionar com elas. Aí elas também se tornaram minhas amigas e eu comecei a me relacionar com elas. Foi como se o entendimento delas tivesse crescido para aceitar Cristo. E então todos nós passamos a entender algo. Aí começamos a nos relacionar melhor. A mesma coisa acontece com um pai. Quando você cresce e entende as realidades da vida, você começa a dizer isso. Você começa dizendo que não está chateado com seu pai, mesmo que ele tenha ido atrás de outra mulher além de sua mãe. Sim. Porque você verá em si mesmo uma série de características e traços de personalidade aprimorados que podem ser a verdadeira razão pela qual o seu pai decidiu fugir de sua mãe. Verdadeiro ou falso, por trás de tudo sempre deve haver razões.
E você, com o tempo, poderá ver isso acontecer com seus próprios olhos quando crescer. É quando eu percebo que, na realidade, as coisas não são como eu sempre pensava que eram. Pois é. Então, eu estou pedindo de verdade para você amadurecer rapidamente. E vou te dar o sinal de maturidade. Sua capacidade de se relacionar com pais. Pois sim. E você percebe que assim que começa a ter um bom e saudável relacionamento, vê que é porque você é quem cresceu. Porque ele já está lá em cima. Ele está em cima, você está embaixo. Ele está em cima, você está embaixo. É por isso que você acha que ele é de um certo jeito. É por isso que você acha que sua mãe é assim, porque tem inveja do sucesso dele. Se não for por mais nada, ele tem experiência. E à medida que você amadurece, que vai ganhando mais experiência, você vê que realmente consegue. Você consegue se relacionar de uma forma mais profunda. Sim, você consegue se relacionar com os outros. Então eu quero que você cresça rápido. Para todos vocês que não se dão bem com seus pais e por isso vivem em conflito com eles, é compreensível que a cada dia tenham uma opinião diferente, já que seu pai decidiu ir atrás de outra mulher. Mas se você fosse seu pai, talvez já tivesse ido atrás de mais 10 mulheres até agora. Teve uma certa irmã, sabe? Ela criticava muito o pai, porque a mãe dela também criticava o pai, dizendo que ele não prestava, que não trazia dinheiro, que era inútil. Ele é assim, ele é. Esse aí não serve pra nada. Nem sei por que ela casou com esse homem. Qual é o sentido de tudo isso? E enquanto estavam em casa brigando, um certo dia um tio apareceu lá e disse para ela: "Sabe, tem uma coisa que você ainda não sabe. Você sabe sobre essa cidade para onde a sua mãe costuma ir para trabalhar, o lugar onde ela vai para os seus negócios? Você tem alguma ideia do que ela realmente vai fazer por lá? O que andam dizendo por aí é que ela é, na verdade, uma prostituta. E foi ele mesmo quem contou essa história diretamente para ela. Sua mãe é prostituta?" Ela viaja para lá para isso. Não é internacional, é dentro do país, mas é um país grande. Ela viaja para lá, atende algumas pessoas, clientes, e volta. Esse é o trabalho que ela faz. E seu pai, que é insultado todo dia, ficou lá tranquilamente. Mas você não sabe. Mas você realmente não sabe que é isso que estou dizendo, que você não saberá e que talvez nunca venha a saber. Limitada. Então, por favor, acalme-se, senhor man. Desça, senhorita. Deve haver razões, deve haver maturidade, deve haver uma profunda compreensão. E a compreensão deve ocorrer mais rapidamente, mais rápido do que está chegando. Eu quero ver você crescer rápido. Sim, porque, Telly, vocês sabem das coisas. Alguns de vocês fizeram sexo como se estivessem casados há 23 anos. Sabe, o fato é que não há nada que você não saiba. Não há posição que você não conheça. Nenhum estilo que você não conheça. Nenhuma metodologia, nenhuma estratégia, tudo. Até o Viagrade. Você já tomou Viraterra antes? Algo que todas as pessoas tomam. Você já tomou algumas antes. É impressionante, mas na sua idade, alguns de vocês já foram o tema principal de uma luta de gala. Vocês sabem o que isso quer dizer? O que é uma luta de gala? 2 para 1, 3 para 1. Eu já fiz algumas antes. Ah, mas é claro, você sabe mesmo de tudo. Ah, a conversa era essa. Algo como 2 para 1, 3 para 1. E você estava lá. Você é o assunto e chega com a impressão de que sabe absolutamente tudo sobre o mundo. Mas quando se trata de Deus, de maturidade, de um entendimento do Pai, você realmente não sabe nada. É como se a sua mente não conseguisse avançar. Alguns de vocês, eu na verdade preciso até chamar para assumir o nosso casamento. Aconselhando sobre sexo até te chamar. Você realmente não ensina. Você vem e faz isso.
Eu tenho que te chamar para assumir a escola porque o pastor Fermin e eles não sabem o que você sabe. Eles são crianças. Crianças comparadas a mim. Atuando como professor visitante e também como um professor visitante solteiro. Tem que haver maturidade. Deve haver sofrimento. Deve haver trabalho, sim. Deve haver muita piedade, com certeza. E deve haver um bom e abençoado casamento em nome de Jesus. Alguém tem uma revelação. Preciso lhe dizer que a verdadeira dimensão desta situação ainda me é desconhecida. Eu olho para os fatos, mas não consigo compreender a proporção real das coisas. No entanto, apesar desta falta de clareza, tenho uma certeza inabalável de que mais cedo ou mais tarde haverá uma revelação que vai conectar todos os pontos e fazer tudo ter sentido. Agora vamos para o nosso 10º ponto. É de fundamental importância que você se dedique inteiramente a ser um exemplo prático dos ensinamentos encontrados na palavra de Deus. Uau! Seja sempre um exemplo na palavra de Deus. Certo, isso está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 12. Que ninguém despreze a tua juventude, mas sê um exemplo na palavra. Nós cremos na palavra de Deus. Amém. Nós cremos na palavra de Deus. Agora quero dizer, isso é o que você deve saber. Veja, alguns de vocês poderiam ser comentaristas de uma partida de futebol entre Manchester United e Chelsea. Quero dizer, é claro que você pode fazer o comentário ao vivo, apresentando todos os fatos, as datas importantes e as estatísticas detalhadas do jogo, entende? Porém, o que você realmente deveria se concentrar em desenvolver como uma habilidade fundamental é a sua capacidade de ser um homem de palavra. E este é o momento de aprender as Escrituras. Todos vocês devem memorizar as Escrituras. Agora você os tem? É preciso conhecer as Escrituras. Você deve conhecer as Escrituras. Tico, ficar de pé. 1 Coríntios 50, ficar em pé. Deve haver Escrituras. 1 Coríntios 15, 58. Não, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe no olho. Deve haver Escrituras. Não faço ideia, não é? Então vai e lembre-se disso. Vê, vai e encontre essa Escritura. Você goste. Sim, olha isso. Onde todo mundo tem um desses. Onde este é vendido. Como conseguimos alguns. Eles têm isso em alguma livraria? Todo mundo deve ter um. Ok. Existem 6 cidades em Gana. Ter cidades. Alguém está fazendo negócios. Te digo. É preciso conhecer as Escrituras. Então, 1 Coríntios 15, 58. Ok. Quem é seu amigo sentado ao seu lado? Por que você desviou os olhos de mim? Deve haver água. Deve haver água. Não ficou animado quando liguei para você? Qual o seu nome? Você não está feliz por eu ter ligado para você? Você está animado. Deve haver água parada. Sua arma está funcionando? Fogo. Alright. E você está ainda mais feliz agora? Você está mais animado? Então, que escritura devo lhe dar? Novo Testamento ou Antigo Testamento?
Um novo teste. Novo Testamento. Uau. Encontra-se em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Porque você vira seu... Deve haver mais água. Ok? Yes, ok. Sim. Agora você está ainda mais animado. Matthew, você disse exatamente aquilo que queria. O quê? Romanos 10, 9 e 10. Não faço ideia. No domingo eu vou te perguntar. Lembre-se de suas escrituras. Fique de pé. Seu nome? Qual é mesmo o seu nome? Eliezer. Bispo. Eliezer, uma das estrelas do cinema, não é? Efésios 4, versículo 27. Deve haver água. Ok, then. Não dê de modo algum lugar ao diabo. Esse é um verso curto. Não dê lugar ao diabo. Deve haver escrituras. César. É que tem que ter água para isso. Este dispositivo é uma granada, mas com uma função particular. Foi desenvolvida com o propósito de procurar maçãs. Ok? Ok. Vocês estão discutindo? Vamos ler no Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 5, e o versículo de número 16. Isso, Mateus 5, 16. Sounds good. Como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Veja só. Deveria haver escrituras. AP não é por acaso 1 Coríntios capítulo 13? O que é isso exatamente, 1 Coríntios capítulo 13? 13 sobre. Quem são essas respostas? Quem respondeu? Quem respondeu? Qual área? Correto. Ok. Do que exatamente trata 1 Coríntios 14? Você não sabe do que se trata 1 Coríntios 14? E você se considera cristão? Sabe, vou transformar o acampamento em provas orais. Traga-me uma cadeira. Olha, é importante entender que não se trata apenas de vir para um acampamento.
Então as escrituras estão sendo lidas agora. Quem vai memorizar isso? Aquelas escrituras, você entende o que estou dizendo? Você tem que memorizar a palavra. Próximo, ficar de pé. Salmo 23, verso 1. Diga-me. O Senhor é de fato meu pastor. O Senhor é meu pastor. Eu não farei isso. Eu devo o quê? Eu devo o quê? Nada me faltará. Nada me faltará. Ok, isso está realmente muito bom. A leitura bíblica se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas. Próximo. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Próximo. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Você apenas balança a cabeça e Por que você treme? Você já ouviu falar do domingo de Gálatas 6:6? Você já ouviu falar do domingo de Gálatas 6:6? Você já ouviu falar de Gálatas 66 no domingo antes? Você já ouviu falar do domingo de Gálatas 6:6? E quanto a esta senhora, Você é membro desta igreja? Qual o seu nome? Henriqueta Território, você não ouviu falar do domingo de Gálatas 6:6? Então o que é Gálatas 6:6? Perdão? Coloque sua fala no microfone. Basicamente, trata-se de oferecer presentes para aquelas pessoas que estão pregando para você. Onde eles fazem vestidos de noiva em Acra? Onde são feitos vestidos em Acra? E quem é o presidente de Gana? Presidente Maham. Presidente Maham. Então você sabe mesmo de alguma coisa, não é? Mas você não sabe. Gálatas 66. Próximo. Romanos 8:26. Vir. Certo. A senhora de laranja que está ali atrás, com toda a certeza, não poderia ser. Sendo assim, quem você pensou que era a próxima pessoa? Romanos 8, versículo 26. Próximo. Próximo. Quem abaixou a cabeça? Ele está dormindo? Por que é que quando ligamos você simplesmente não quer atender? Perdão? O que você disse? Pegue o microfone. Responder. Você não ouviu o que... Eu disse? Eu não ouvi você. Mas você não me escutou? Existem dois elementos que são absolutamente fundamentais e não podem faltar de maneira alguma. É crucial e indispensável que tenhamos sempre à disposição a água e também o fogo. Ok, vamos para o próximo então. Pelo visto, parece que ela realmente não quer dar nenhum tipo de resposta. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Não, vamos para o próximo. A minha pergunta é a seguinte:
Isto é devo ou aquilo também é devo? Em João 1:12. Em João 1:12. Para cada pessoa que nos acolheu hoje, queremos que saibam que a nossa performance foi uma resposta direta à vossa incrível energia. Fizemos questão de devolver, na exata mesma proporção, todo o entusiasmo e o volume que vocês generosamente nos entregaram e que sentimos ressoar tão claramente através do microfone. Para todos quantos o receberam, a estes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, mesmo aqueles que creem em seu nome. Os dançarinos provaram que não são apenas dançarinos, mas que estão cheios das Escrituras. Vamos receber os dançarinos para nos apresentar uma música?